O tema que iremos abordar hoje é sobre o emprego. Vamos ressaltar que o emprego desempenha um papel fundamental na economia. Ele é essencial para manter a estabilidade social e reduzir a desigualdade, além de ser um dos principais impulsionadores do crescimento econômico. O trabalho desempenha um papel crucial no bem-estar social e na realização pessoal das pessoas, já que nesse ciclo capitalista, adquirir bens e serviços é essencial para proporcionar uma qualidade de vida e um status social para o indivíduo. Vários economistas reconhecem a importância desse fator de produção e em suas obras há uma clara fundamentação da maneira como o trabalho está envolvido com o resto da cadeia produtiva. Dentre eles, tanto Karl Marx quanto Adam Smith são figuras centrais na história do pensamento econômico e as suas teorias têm perspectivas distintas sobre a importância do trabalho na economia. Em sua teoria, Marx possui uma visão muito crítica sobre a economia capitalista e a sua relação com o trabalho. Para ele, o trabalho era a essência da vida humana e a base da produção de bens e serviços, mas discordava como o sistema explorava os trabalhadores, uma vez que a burguesia se apropriam do excedente gerado pelo trabalho dos operários, resultando em desigualdades sociais. Já para Adam, o trabalho era responsável pela geração de riqueza no processo econômico. Em seu livro, A Riqueza das Nações, ele defendeu que a divisão do trabalho e a especialização das tarefas eram essenciais para aumentar a produtividade, além de proporcionar um progresso econômico e capacitar a formação de uma livre concorrência. Ambos os pensadores influenciaram profundamente a compreensão da economia e do trabalho, e suas teorias influenciaram os debates acerca desses temas para que nós, hoje, tenhamos uma visão mais aprofundada das relações entre os agentes econômicos. Para começarmos a falar sobre emprego, iremos iniciar com a temática sobre os gastos de consumo e de investimento, que são partes importantes do estudo econômico. Quando falamos em gastos de consumo, estamos nos referindo aos bens e serviços que as famílias demandam e compram para satisfazer suas necessidades e desejos. Esses gastos incluem alimentos, roupas, eletrônicos, entre outros. Por outro lado, os gastos de investimento se referem aos bens e serviços que as empresas demandam para expandir e melhorar suas atividades produtivas. Isso inclui investimentos em máquinas, equipamentos, tecnologia, infraestrutura e pesquisa e desenvolvimento. Agora vamos entender o que acontece com a renda nacional em uma economia mais simples. A renda nacional é a soma de todas as receitas que as famílias recebem, seja através de salários, aluguéis, juros ou lucros. Quando as famílias recebem essa renda, elas têm duas opções para usá-la. A primeira opção é gastar essa renda no consumo de bens e serviços durante um determinado período de tempo. Isso inclui comprar alimentos, pagar contas, sair para jantar, viajar, etc. A segunda opção é poupar parte da renda para ser utilizada no consumo futuro. Poupar significa reservar uma parte do dinheiro ganho e guardá-lo para uso posterior. As pessoas têm diferentes motivos para poupar, como construir um fundo para aposentadoria, aumentar o seu patrimônio, adquirir bens duráveis como carros e casas, ou até mesmo criar uma reserva de emergência. Portanto, quando as famílias recebem sua renda, elas podem decidir entre gastar imediatamente em consumo ou poupar para gastar no futuro. Essa decisão de consumo e poupança tem um impacto importante na economia, afetando a demanda por bens e serviços, bem como a disponibilidade de recursos para investimento pelas empresas. É importante estudar esses padrões de consumo e poupança para compreender como as pessoas utilizam sua renda e como isso afeta o funcionamento da economia como um todo. Agora iremos falar sobre a relação entre consumo, poupança e a renda das famílias e como o Estado pode influenciar esses aspectos. O consumo e a poupança de uma família estão diretamente ligados à sua renda, que por sua vez está relacionada à renda do país em que vivem. Isso significa que a renda é o primeiro fator determinante nessa equação. Quanto maior for a renda de uma família, maior será a parcela dessa renda destinada à poupança. O inverso também é verdadeiro. Famílias com renda mais baixa são obrigadas a destinar a maior parte de sua renda para o consumo de necessidades básicas, como alimentação e moradia, para garantir sua subsistência. Além disso, essas famílias podem ser influenciadas a consumir bens de luxo na tentativa de reproduzir um estilo de vida mais elevado, o que dificulta ainda mais a capacidade de poupar. Em resumo, as famílias consomem com base na renda disponível. O Estado desempenha um papel importante ao afetar o consumo por meio de mudanças nos impostos. Essas alterações podem impactar a relação entre o consumo, poupança e a renda. Por exemplo, quando o Estado aumenta os impostos sobre certos bens ou serviços, isso pode reduzir o poder de compra das famílias, levando a um possível declínio no consumo. Da mesma forma, quando o Estado diminui os impostos ou oferece incentivos fiscais, as famílias podem ter mais dinheiro disponível para gastar, estimulando assim o consumo. Vale ressaltar que, se não forem controlados, os gastos do governo podem levar a uma situação conhecida como deslocamento forçado, em que há um aumento irracional dos gastos. Isso pode resultar no aumento do déficit do governo, o que por sua vez pode levar à desconfiança dos seus credores. Para remediar isso, o governo pode optar por aumentar as taxas de juros, o que pode desestimular o investimento privado. Portanto, é imperativo controlar os gastos do Estado para evitar tais consequências. É interessante notar que as famílias, ao decidirem a quantia de consumo, não se baseiam apenas nas receitas obtidas em um único ano, mas também consideram suas receitas permanentes ao longo de vários anos. Mesmo que tenham uma redução na renda em um determinado ano, elas podem ajustar o seu consumo com base em uma análise mais ampla da sua situação financeira. Dessa forma, a relação entre consumo, poupança e renda das famílias é complexa e influenciada por diversos fatores, incluindo a renda disponível, as necessidades básicas, o estilo de vida desejado e as políticas governamentais. Compreender esses aspectos é fundamental para entender como as famílias tomam as decisões sobre o seu consumo e a poupança, e como o Estado pode intervir para estimular ou desacelerar o consumo conforme necessário. Vamos abordar dois tópicos importantes: o consumo e a poupança agregados e a demanda de investimento. Quando falamos sobre o consumo e a poupança de um país como um todo, a distribuição de renda entre os indivíduos desempenha um papel fundamental. Cada pessoa divide sua
a renda entre consumo e poupança e diferentes bens e serviços. A relação entre o consumo total de todas as famílias e a renda nacional é chamada de propensão ao consumo. Essa relação tende a ser estável ao longo do tempo, pois os padrões de consumo das famílias também são estáveis. Ao contrário do consumo, o investimento é mais difícil de ser estudado, pois é altamente variável. No entanto, é um tema relevante devido às flutuações econômicas causadas pela instabilidade dos investimentos. Uma dificuldade é que a poupança e o investimento são realizados por diferentes pessoas e por motivos diferentes. Nas economias mistas, as famílias realizam a poupança sem considerar as oportunidades de investimento das empresas. O investimento é influenciado por várias variáveis importantes, incluindo a expectativa das empresas em relação ao futuro da economia, a taxa de juros e o nível da capacidade instalada usada pelas empresas. A relação entre a taxa de juros e o investimento é particularmente interessante, pois a sensibilidade do investimento às variações na taxa de juros é um assunto debatido entre os economistas. Existem muitos fatores que afetam a decisão de investimento e isolar o efeito específico da taxa de juros pode ser desafiador. Em resumo, o consumo e a poupança agregados são influenciados pela distribuição de renda, enquanto a demanda de investimento é afetada por expectativas empresariais, taxa de juros e a capacidade utilizada pelas empresas. Entender essas relações é importante para compreender como a economia se comporta e como as políticas podem ser implementadas para estimular o consumo e o investimento de forma equilibrada. Agora, falando sobre a distribuição de renda, é importante entender que a forma como as pessoas recebem dinheiro está relacionada aos mercados de fatores, que envolvem as coisas como trabalho e capital, e aos mercados de bens e serviços, onde as coisas são compradas e vendidas. Quando falamos sobre distribuição de riqueza, a quantidade de dinheiro que cada pessoa ou família ganha depende de quantos recursos eles possuem e de quantos recursos são vendidos no mercado e por qual preço são vendidos. Além disso, a distribuição de riqueza também pode ser influenciada pela posse de outros ativos, como propriedades, ações ou investimentos. Portanto, podemos ver que a distribuição de riqueza, ou seja, a posse desses recursos e ativos, afeta diretamente a renda que cada pessoa ou família obtém ao vender esses recursos no mercado. No entanto, é importante entender que a distribuição de renda é diferente da distribuição de riqueza. A renda é o dinheiro que as pessoas ganham em um determinado período, como um ano. Essa distribuição de renda não depende apenas dos recursos que as pessoas possuem, mas também é influenciada pelo governo. O governo pode tomar ações que afetam a distribuição da renda. Por exemplo, eles podem estabelecer impostos, que são valores que as pessoas precisam pagar ao governo a partir de suas rendas. Além disso, o governo pode oferecer subsídios, que são recursos que eles fornecem para ajudar certos setores ou grupos da sociedade. Portanto, a forma como o dinheiro é distribuído entre as pessoas é resultado de várias coisas: dos recursos que elas possuem, das vendas desses recursos no mercado, do estabelecimento de impostos pelo governo e dos subsídios que o governo fornece. É uma combinação de fatores que determina como a renda é distribuída em um país. Quando a renda nacional é gerada em um país, essa renda é distribuída entre as pessoas e famílias que fazem parte dele. Vamos entender melhor como isso acontece. Imagine que a renda de um país é como um bolo que precisa ser dividido entre todos. Essa divisão é feita através dos mercados de fatores, que incluem coisas como trabalho, capital e terra. Esses fatores são utilizados na produção de bens e serviços. A forma como a renda é distribuída depende de duas coisas: da propriedade dos fatores produtivos e do sistema de preços ou retribuições que são utilizados no país. Primeiro, a distribuição de renda será influenciada pela maneira como os fatores produtivos, como o trabalho e o capital, são de propriedade das pessoas e famílias. Por exemplo, se uma pessoa possui uma empresa, ela receberá uma parte da renda gerada por essa empresa. Além disso, a distribuição de renda também é determinada pelo sistema de preços ou retribuições em vigor do país. Por exemplo, o salário que uma pessoa recebe por seu trabalho é determinado pelo mercado de trabalho e pelas negociações entre os empregadores e trabalhadores. Portanto, a distribuição de renda pode variar de acordo com a repartição da propriedade dos fatores produtivos e com os preços ou retribuições estabelecidas no país. Em alguns países, a distribuição pode ser mais igualitária, onde a renda é dividida de forma mais equilibrada entre as pessoas. Em outros países, a distribuição pode ser mais desigual, com uma concentração maior de renda em algumas pessoas ou grupos. É importante entender que a forma como a renda é distribuída pode ter um impacto significativo na sociedade e na economia do país. Para refletir sobre a desigualdade, use uma análise gráfica da curva de Lawrence. Essa curva serve para mostrar a relação existente entre os grupos da população e suas respectivas participações na renda nacional. A diagonal 0 e 0', que aparece na figura, representa uma distribuição igualitária na qual cada porcentagem das famílias recebe uma porcentagem igual de renda no ano correspondente. Agora, quando estudamos do ponto de vista da macroeconomia, é importante não apenas analisar como a renda é distribuída entre as pessoas, mas também como ela é distribuída entre o trabalho e o capital. A distribuição funcional da renda refere-se à forma como ela é dividida entre os fatores de produção, principalmente trabalho e capital. Vamos entender isso melhor. A parte da renda que corresponde ao trabalho é aquela destinada a remunerar pessoas pelo seu trabalho, como salários e benefícios. Por outro lado, a parte de renda destinada ao capital é aquela que é direcionada para recompensar o uso de recursos produtivos, como máquinas, equipamentos e investimentos. A distribuição da renda entre o trabalho e o capital depende de duas coisas. Primeiro, depende da proporção desses fatores utilizados na produção. Se uma empresa emprega mais trabalho do que capital em seu processo produtivo, uma maior parte da renda será destinada aos salários dos funcionários. Se, por outro lado, uma empresa usar mais capital do que trabalho, uma maior parte da renda será direcionada aos proprietários do capital. Além disso, a distribuição também é influenciada pela relação entre os preços desses fatores. Por exemplo, se a demanda por trabalho for alta, a oferta for limitada, os salários também tendem a aumentar. Por outro lado, se a demanda do capital for alta e a oferta for limitada, a remuneração para o capital também pode ser aumentada.
Portanto, a forma como a renda é distribuída entre trabalho e capital é determinada pela proporção dos fatores utilizados na produção e pela relação entre preços desses fatores. Essa distribuição funcional de renda é essencial para entender como os diferentes agentes econômicos são remunerados e como a riqueza é distribuída na sociedade. O modelo criado pelo economista britânico John Maynard Keynes pressupõe-se a existência do desemprego, pois na criação desse modelo, Keynes observou a crise de 1930 dos Estados Unidos, onde a taxa de desemprego alcançou a marca de 27%. Além disso, com a capacidade ociosa das empresas, o PIB nacional caiu em 50%. Esse conjunto de acontecimentos, ou seja, a capacidade ociosa das empresas e uma parcela da força de trabalho desempregada, recebe o nome de economia em equilíbrio abaixo do pleno emprego. E o que acontece quando a economia se encontra nesse estado? Keynes acreditava que o nível de emprego e produção numa economia é determinado pela demanda agregada. Essa demanda agregada é a soma de todos os gastos planejados na economia, incluindo o consumo das famílias, os investimentos privados e os gastos do governo e as exportações líquidas. Assim, quando a demanda agregada é insuficiente para criar empregos para todos os trabalhadores disponíveis, ocorre o desemprego involuntário. O desemprego involuntário foi um nome dado pelo economista para trabalhadores que estão disponíveis para trabalhar, ou melhor, para vender sua força de trabalho, mas não conseguem encontrar um emprego. Por isso, o país que se encontra em um estado de equilíbrio abaixo do pleno emprego não consegue desenvolver seu mercado e sua economia, entrando em um ciclo de pequena produtividade, com uma pequena demanda e pequenas oportunidades de evolução. Dado isso, Keynes acreditava que o governo deveria intervir na economia para estimular a demanda agregada e impulsionar a atividade econômica. Ele argumentou que o aumento dos gastos do governo por meio de investimentos públicos e programas de assistência social poderia aumentar a demanda agregada e tirar a economia da recessão ou depressão. É comum que o governo intervenha para reduzir as grandes diferenças de renda que existem na sociedade. Essa intervenção visa garantir uma distribuição mais justa e equitativa da renda entre as pessoas. As políticas distributivas são um conjunto de medidas implementadas com o objetivo principal de modificar a forma como a renda é distribuída entre os indivíduos. Essas medidas podem reduzir as desigualdades e promover uma maior igualdade de oportunidades para todos. Existem diferentes instrumentos que o governo utiliza para distribuir a renda de maneira mais justa, como iremos apresentar: o sistema tributário, gasto de transferências e intervenção direta no mercado. Esses são alguns exemplos dos instrumentos que o governo utiliza para promover a redistribuição da renda. Através dessas políticas distributivas, busca-se reduzir as desigualdades socioeconômicas e criar uma sociedade mais justa, onde todos tenham a oportunidade de desfrutar de uma qualidade de vida adequada. Agora, abordando sobre os impostos, deve-se deixar claro que são um instrumento muito importante na política de distribuição de recursos. Os impostos são uma forma de cobrança imposta pelo Estado aos indivíduos, familiares e empresas. Quando realizamos certas atividades econômicas, como consumir bens, receber renda pelo trabalho ou obter lucros nas empresas, somos obrigados a pagar uma certa quantidade de dinheiro ao governo chamada imposto. Existem diferentes tipos de impostos que podemos conhecer. Impostos diretos incidem sobre o contribuinte e não sobre os bens, como o imposto sobre a renda das pessoas físicas. Impostos indiretos são os que incidem no momento das compras dos bens e dos serviços, portanto afetam o contribuinte indiretamente, como o ICMS. Impostos regressivos. Um imposto é regressivo se a porcentagem extraída for cada vez menor à medida que a renda aumenta. Imposto progressivo. O imposto é progressivo quando o seu percentual se eleva à medida que a renda aumenta. Impostos proporcionais. O imposto é proporcional quando seu percentual for constante em relação à renda. Portanto, os impostos desempenham um papel fundamental na política de distribuição de recursos. Eles podem ser diretos ou indiretos, regressivos, progressivos ou proporcionais. A sua cobrança tem o objetivo de financiar os gastos públicos e promover uma distribuição mais equitativa dos recursos na sociedade. Agora, sobre os gastos de transferência, deve-se destacar que as transferências são provisões feitas pelo governo para garantir uma base mínima de sustento para as pessoas, mesmo sem a necessidade de oferecer uma contrapartida em bens ou serviços. Em outras palavras, são recursos financeiros ou benefícios que são concedidos a certos indivíduos ou grupos sem exigir que eles realizem algum tipo de trabalho ou prestação de serviço em troca. O objetivo das transferências é assegurar que todas as pessoas tenham um nível mínimo de vida adequado e promover uma distribuição de renda mais igualitária. Por exemplo, o seguro-desemprego é um tipo de transferência que é concedido aos trabalhadores que perdem seus empregos de forma involuntária. Ele oferece uma compensação financeira temporária para ajudar as pessoas a cobrir suas despesas básicas enquanto procuram por novas oportunidades de emprego. Outro exemplo de transferência é a pensão para aposentados, que é um benefício pago aos idosos que já contribuíram para um sistema de previdência social durante sua vida de trabalho. Essa transferência tem o objetivo de garantir uma renda regular para todos os aposentados, permitindo que eles tenham um padrão de vida digno na terceira idade. Essa transferência tem como objetivo principal fornecer uma base mínima de sustento e garantir que todos os indivíduos tenham acesso a condições básicas de vida. Eles ajudam a reduzir as desigualdades na distribuição da renda, proporcionando um suporte financeiro para aqueles que estão em situação de maior vulnerabilidade, como desemprego ou aposentadoria. Dessa forma, as transferências desempenham um papel importante na promoção da igualdade e na busca de distribuição mais equitativa dos recursos em uma sociedade. Agora, sobre a intervenção direta do mecanismo do mercado, ela ocorre quando o governo interfere no funcionamento normal do mercado. Essa intervenção visa influenciar as forças da demanda e da oferta de mão de obra de outros fatores de produção, como o capital. Existem várias formas de intervenção direta no mercado. Alguns exemplos incluem a imposição de salários mínimos, a limitação dos dividendos e aluguéis e o controle sobre os preços de certos produtos ou serviços. Por exemplo, quando um governo estabelece um salário mínimo, ele define o valor mínimo que os empregadores devem pagar aos trabalhadores por hora de trabalho. Isso é feito com o objetivo de garantir que os trabalhadores recebam uma remuneração justa e adequada. No entanto, essa política pode ter consequências indesejadas. Embora os trabalhadores empregados possam se beneficiar com salários mais altos, a imposição de um salário mínimo também pode levar à redução da demanda por trabalho, pois alguns empregadores podem não conseguir arcar com os custos aumentados.
Isso pode resultar em uma diminuição das oportunidades de emprego e até mesmo desemprego para alguns trabalhadores. É importante ressaltar que essas políticas de intervenção direta devem ser cuidadosamente analisadas, levando em consideração o funcionamento específico do mercado em questão. Caso contrário, elas podem desequilibrar o mercado e ir contra os interesses coletivos. É necessário avaliar os impactos e possíveis consequências dessas intervenções, para garantir que elas realmente promovam o bem-estar geral da sociedade. Dessa forma, a intervenção direta no mecanismo do mercado pode ter efeito tanto positivo quanto negativo. Ela visa mudar a distribuição de renda, proteger os direitos dos trabalhadores e regular certos setores da economia. No entanto, é fundamental considerar cuidadosamente as consequências dessas políticas para evitar efeitos indesejados e garantir um equilíbrio adequado entre os interesses individuais e coletivos.